Cantaremos o hino Crescendo em Graça, de número 160. Para assim os diáconos estão autorizados a recolher os dízimos e as ofertas. Convido a igreja que louve conosco. Vamos cantar esse hino, lindo hino aí. Entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais o seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Oremos. Querido Deus, Senhor e Salvador, muito obrigada, bom Pai, pela semana que o Senhor nos concedeste, e agora temos a oportunidade de adorarmos a Ti com os nossos recursos. Que esses recursos cheguem às pessoas que precisam. Que o Seu Santo Nome seja louvado e glorificado por tudo que o Senhor tem feito e faz por nós. Nos dê um culto na Sua presença, que possamos estar com o nosso coração, a nossa mente, a nossa intenção abertas para ouvir a Sua santa e boa palavra. Fique conosco, aceita a nossa adoração. Perdoa-nos os pecados. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Podes permanecer em pé, pois iremos continuar a adoração. Em João 14:16 diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, ou Ajudador, para que fique convosco. Esse é quem? O Espírito Santo. E Ele está aqui nesse momento para ouvir a sua adoração. Iremos cantar um hino, Toque em Minhas Mãos. Clama ao Senhor, clama ao Espírito Santo, para que Ele venha tocar em suas mãos e possa resolver os seus problemas, resolver a sua vida. Que Ele possa trazer esperança para esse mundo sem esperança. Vamos louvar.
O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória, lindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levante as suas mãos ao nosso Senhor. Levanta as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória, vindo me abraçar. Sinta Deus tocando nas suas mãos neste momento. Levante suas mãos ao Senhor. Levanta as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. Sinta Deus te abraçando neste momento. Deus de toda a glória, vindo me abraçar. O Deus de toda a glória, vindo me abraçar. Tem uma música que fala assim que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. Onde você estiver, você que crê em Deus, você é um exemplo. Esse é o hino que iremos cantar agora, Brilhar por Ti. Que com o mesmo entusiasmo e louvor ao nosso Deus vamos adorar. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que um brilho produz.
Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Amém. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Feliz sábado a todos. Salmista Asaf, Salmo 77, verso 14, nos diz: Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre todos os povos tens feito notório o Teu poder. Este é um momento especial para todos nós como membros desta igreja, família, o povo de Deus, quando colocamos diante do altar do Senhor todas as nossas ansiedades, nossas preocupações, nossos anseios, as nossas petições, os nossos clamores, que no nosso recinto particular, em casa, a cada dia com certeza temos feito, aqui na igreja, às quartas-feiras, e nestes sábados, de maneira especial, nós iremos colocar diante de Deus, do seu altar,
todos os nossos clamores. Deus é o Deus que opera maravilhas. Nada é impossível para Ele. Diz a palavra que tudo é possível àquele que crê. E neste momento nós queremos colocar diante do altar de Deus tudo aquilo que nós temos orado a Ele durante o nosso viver aqui nessa terra. Algumas respostas já respondidas, outras não. Que Deus possa atender a cada uma das nossas necessidades. Eu quero convidar você, que tem um pedido especial diante de Deus, um clamor especial nesta manhã, para que venha até aqui à frente, para clamarmos juntos ao Senhor. Nós temos uma mensagem neste momento, pelo conjunto Conexão, de Mogi. E enquanto o conjunto canta, você que tem um pedido especial diante de Deus, venha até o altar do Senhor, para juntos clamarmos a Ele, para que Ele opere maravilhas na minha vida e na sua vida também. Este é um momento especial, então não perca esta oportunidade. Enquanto elas estiverem cantando, você pode dar um passo aqui à frente. Prostrado em meio ao jardim de oração, eu me lembro das gotas de sangue a cair da face do meu Senhor, e pôs-se a clamar: ó Pai, dá-me forças, Pai, vem me ajudar e a consolar o mestre inocente. Vem um anjo de luz amparar. Eu me lembro dos anjos, me lembro dos anjos, do madeiro de dor queriam retirar. Me lembro dos anjos, aos homens ilumina. Sei que hoje os meus passos vão guardar. Às vezes em meio aos espinhos nos sentimos sem proteção, mas eu me lembro que aqui estão os santos anjos do Pai. Na noite escura eu descanso, segura vou caminhar. É só pedir que Ele me atende. Vem do céu com poder, anjo me guardar. Eu me lembro dos anjos, me lembro dos anjos, do madeiro de dor queriam retirar. Me lembro dos anjos, aos homens ilumina. Sei que hoje os meus passos vão guardar. Eu já posso sentir o céu se abrir, meu anjo está aqui. Mais do sofrimento, com Ele eu vou subir.
subir. Eu me lembro dos anjos, me lembro dos anjos. Madeiro de dor queriam retirar. Me lembro dos anjos, aos homens ilumina. Sei que hoje os meus passos vão guardar. Me lembro dos anjos, aos homens ilumina. Sei que hoje os meus passos vão guardar. Sei que hoje os meus passos vão guardar. Amém. Amém. Maravilhoso saber que Deus é o soberano do universo e cuida de todos os detalhes de nossa vida. E temos um anjo da guarda, né? Que nos acompanha a cada instante, relator, que nos ajuda na nossa caminhada cristã. Vamos neste momento curvar a nossa fronte para orarmos ao nosso Deus. Soberano Pai, que habita o mais alto dos céus, Criador do universo, de nossa vida, nosso mantenedor, o Deus que nos salvou na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, e neste momento, através de Jesus Cristo, continue intercedendo por nós diante do Teu trono. É muito bom sabermos que és um Deus que opera as maravilhas na vida de cada um dos Teus filhos. Saber que entre os povos, o Senhor faz notório o Teu poder, atendendo à necessidade de cada filho do Senhor. Nesta manhã, querido Pai, aqui está a Tua igreja, diante do Teu altar, com a vida entregue aos Seus santos cuidados. Quem sabe há muitas pessoas que aqui estão desempregadas e precisam, Pai, do sustento para a sua vida. Que o Senhor possa abrir uma porta especial de oportunidade para esta pessoa que está clamando ao Senhor para um emprego. Talvez existam alguns que estão passando por momentos difíceis de relacionamento entre esposo e esposa, pais e filhos. Alguns talvez, pais, estejam passando por crises financeiras, crises de angústia, ó Deus, por vícios. Tu és o Deus que opera as maravilhas, Pai. Responda a essas necessidades conforme a Tua benignidade, conforme o Teu profundo amor. Nesta manhã, nós abrimos o nosso coração e abrimos a nossa mente também para receber a palavra do Senhor. Que Tu possas inspirar a cada um de nós, assim como já inspiraste o Teu servo, pastor Jaime, que vai dirigir a palavra nesta manhã. E que a mensagem possa atender a necessidade de cada um de nós. Por amor de Jesus Cristo, nós agradecemos todas essas bênçãos e que o Senhor haverá de operar maravilhas na vida de cada um de nós, conforme a Tua vontade. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Um feliz sábado, irmãos. Uma alegria poder estar aqui no distrito de Poá. Obrigado, pastor Paulo, mais uma vez, pelas generosas palavras, pela oportunidade. O pastor Paulo é um dos pastores de referência para nós, viu, pastor? Pela sua, não só experiência, mas pela sua serenidade, a sua liderança tão consistente, e uma satisfação poder estar contigo aqui neste sábado, viu? Deus seja louvado. Obrigado também ao irmão Alexandre, recém agora ordenado ao ancionato. Seja bem-vindo aí também aos ministérios desta igreja. Muito bem, queridos, que bom que você escolheu estar na casa de Deus. Eu sei que por aqui, há uns dias atrás, tivemos algumas chuvas
torrenciais. Até o pastor Rodrigo, que trabalha na asa ali da associação, esteve aqui também na região, junto com alguns colegas, atendendo aí algumas emergências, mas é muito bom ver o sol brilhar também, né? A chuva também acaba que tem o seu papel também de bênção, evidentemente que às vezes numa proporção diferente pode trazer alguns danos, alguns prejuízos, mas a gente está aqui de passagem, daqui a pouco estaremos no novo céu e na nova terra, amém por isso, né? Então diga para quem está do seu lado, você é herdeiro do reino. Diga para quem está do seu lado aí, a pessoa que ainda tinha dúvida, o que ela é, hoje já descobriu aqui, viu? Você é um herdeiro do reino celestial. Quero agradecer aqui, parabenizar todos os ministérios, o pastor já fez menção, mas uma saudação especial aí aos nossos líderes de mordomia e saúde também. Nós temos os nossos grupos de líderes e essa igreja é uma igreja ativa, viu? Nos ministérios também, Deus seja louvado, né? Ok, o pastor está lembrando aqui que hoje, possivelmente na saída, né, pastor? Vão ser entregues as revistas dos 10 dias de oração. Esse movimento começa a partir da próxima quinta-feira, do dia 13 até o dia 22 de fevereiro. Foi provisionada uma revista bonita, a revista desse ano fala sobre vida plena. Aliás, a igreja na América do Sul tem uma ênfase neste ano de 2025, que tem a ver com a saúde plena. Não só a saúde física, a saúde também emocional, mental. O livro do Impacto e Esperança deste ano também tem a ver com vida plena, os 10 dias de oração, enfim. Será um ano, e a nossa APV aqui é o V da vida cristã, nós vivemos, né? E realmente vai ser uma grande bênção, já está sendo o ano de 2025. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus, por bondade, no Evangelho de Lucas. Vamos abrir a Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas é o terceiro evangelho. Pastor, o sermão vai ser diferente, hein, pastor? Não vai ser igual do Arizona, viu? Lucas, capítulo 19. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo 19. Alguém disse que como é bom ouvir esse farfalhar das páginas da Bíblia sendo folheadas, né? Claro que a gente está no mundo digital também. Hoje a gente tem que falar, vamos abrir a Bíblia ou vamos acessar a Bíblia, né? Alguns pela Bíblia de forma eletrônica, mas você que trouxe a sua Bíblia física, igual eu trouxe a minha aqui também. Lucas, capítulo 19. E antes de lermos, eu queria orar com você mais uma vez. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida, a oportunidade que o Senhor nos concede em liberdade de te apresentarmos este culto, louvarmos o teu santo nome e sermos também edificados pela tua palavra e também pela presença do teu Santo Espírito. Fale ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Eu disse a você há pouco que bom que você escolheu estar na casa de Deus. Eu gosto de pensar que culto não se assiste, culto se presta. E quando nós estamos diante de Deus, nós nos apresentamos para prestar-lhe um culto em honra e adoração ao seu santo nome, né? Lucas 19, nós temos uma história conhecida, e nós vamos tirar algumas lições práticas aqui nessa manhã. Ao final vamos ter a alegria de ouvir novamente o conjunto Conexão, grupo Conexão, vai nos abrilhantar no final também. Lucas 19, vamos ler a partir do primeiro verso. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Vamos fazer uma pausa aqui, nós lemos 3 versos somente. Eu disse que é uma história clássica, certamente as crianças já ouviram histórias sobre Zaqueu, você talvez já ouviu sermões sobre Zaqueu, talvez você já até pregou sobre Zaqueu. Mas permita nessa manhã, quem sabe você olhar essa história sob uma outra perspectiva.
Nós temos aqui algumas informações. Nem todas as histórias bíblicas nós temos algumas descrições de algum personagem. Neste caso, nós sabemos algumas características que a revelação nos informa. A história, ela acontece ali nas imediações de Jericó. Ela tem como foco Zaqueu, seu nome próprio. Nós temos aqui a informação da sua ocupação. O que Zaqueu fazia? E a Bíblia menciona, ele era o maioral dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Você já imagina, né? Ninguém gosta de ser cobrado por nada e nem por ninguém. Essa é a verdade. A gente não gosta de ser cobrado nem daquilo que é lícito, daquilo que convém. O que dirá uma pessoa ser cobrada de forma injusta, daquilo que não é lícito, que era o caso aqui envolvendo Zaqueu. Queridos, Zaqueu, pare para pensar um pouco nesse personagem. Ele era tido como ladrão pela sua vizinhança, pela sua sociedade. Não só como ladrão, mas Zaqueu também, ele era visto e era tido por traidor. Como assim? Zaqueu, ele era um cidadão ali da Judéia, só que ele cobrava impostos para Roma, que era o império que dominava ali toda aquela província. Então Zaqueu era tido pelos seus próprios conterrâneos como um traidor, porque ele, sendo ali judeu, ele ainda cobrava impostos para Roma. E não só isso, além de cobrar para Roma, ele também se enriquecia às custas dos seus concidadãos. Queridos, era uma situação bastante assim, de indignação. Só que a Bíblia menciona que Zaqueu, ele não era só um mero cobrador de impostos, ele não era só um publicano, ele era o maioral dos publicanos. Zaqueu era meio que o administrador. Ele tinha servos, pessoas, funcionários que trabalhavam para ele. Muito provavelmente Zaqueu nem dava as caras na rua para cobrar as pessoas, até porque ele seria alvo, né, de insulto, até de talvez pontapés ali dos seus conterrâneos. Mas Zaqueu, ele gerenciava. Eu fico imaginando ele tendo ali, talvez na sua casa, ou um outro ponto, um QG. Dali ele gerenciava todos aqueles impostos que eram coletados. Zaqueu vivia um dilema. Apesar da Bíblia mencionar que ele era rico, Zaqueu, ele tinha ali um grande vazio. Vocês sabem que o dinheiro, ele é capaz de comprar muita coisa. Por exemplo, o dinheiro compra podemos dizer, uma despensa cheia de alimentos. Você consegue se provisionar para alguns meses, quem sabe, de crise. Já tem um estoque provisionado. Mas o dinheiro não compra, por exemplo, a satisfação do apetite, de você agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Esse tipo de contentamento é uma bênção que ela não é comprada. Ela é recebida graciosamente por aqueles que confiam no Senhor. O dinheiro, por exemplo, compra uma cama super confortável. Hoje tem vários modelos aí no mercado. Tem cama que você deita, parece que você está até levitando. Só que o dinheiro não compra o sono. O salmista deixou essa bênção escrita: deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. Você sabe que o dinheiro, ele não é um mal em si. A Bíblia nunca foi contra o dinheiro. Deus não é contra o dinheiro. Ele é dono da prata e do ouro. A questão não é ter o dinheiro, é quando o dinheiro tem a pessoa. Ao invés da pessoa se beneficiar ao utilizar os recursos, ela acaba se tornando escrava. E se faz, às vezes, do dinheiro o próprio Deus. Zaqueu estava, como eu disse, vivendo um grande dilema, porque possivelmente ele já não estava dormindo. Zaqueu já evitava as pessoas e as pessoas o evitavam. E apesar dele estar se enriquecendo, internamente ele estava se arruinando. Ele estava vivendo alguns conflitos existenciais.
A escritora profética, inspirada, Ellen White, ela chega a declarar em um dos seus comentários que Zaqueu chegou a ouvir algumas mensagens, pregações de João Batista. Lembra de João Batista? Aquele que preparou o caminho para a chegada de Jesus. João Batista era aquele que pregava no deserto, a voz do que clamava no deserto. João Batista tinha uma ênfase na sua pregação: arrependei-vos. De alguma forma, Zaqueu já tinha sido sensibilizado sobre essa questão do arrependimento. E agora estava chegando o dia da sua oportunidade. Chegou o dia. Jesus está nas imediações. Só que a Bíblia, só em 3 versos que lemos até aqui, a Bíblia menciona que Zaqueu tinha 2 obstáculos que dificultavam, de certa forma até impediam dele ver a Jesus. Nós já lemos aqui as 2 informações. Uma, a Bíblia menciona que era por causa da multidão. Jesus dificilmente estava sozinho, porque Jesus atraía multidões, desde crianças até os mais experientes, de diferentes classes sociais. Normalmente na multidão se infiltravam alguns grupos, aqueles curiosos, que só queriam ver uma curiosidade, o mestre que fazia coisas diferentes. Tinham aqueles que vinham por interesse, vinham em busca do pão, de saciar a necessidade básica e dar as costas. Tinham aqueles que vinham para perseguir Jesus. Olha que desgraça, mas tinha isso também dentro da multidão. Pessoas que estavam ali com uma agenda secreta para pegar o mestre em algum contraponto. E dentro desse grupo tinham pessoas realmente que estavam ali, entre aspas, a paisana, mas elas gostariam de matar Jesus. E graças a Deus que dentro da multidão também tinham sinceros, aqueles que vinham de coração aberto para receberem do Senhor a instrução, a orientação. Mas agora volte no Zaqueu. O Zaqueu percebe que Jesus está com uma multidão. Nós não temos registros de qual era a estatura de Jesus, e muito provavelmente Jesus, ele ocupou na sua encarnação a estatura mediana dos homens ali do primeiro século. Nós não temos nenhum registro que Jesus tinha sido um gigante. Então você identificar Jesus diante de uma multidão seria um desafio, porque Jesus estaria diluído esteticamente, fisicamente, diante da multidão. Só que Zaqueu tinha um outro agravante. A Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura. Então veja, Zaqueu, neste caso, ainda estava em desvantagem, porque além de Jesus estar diluído na multidão, o Zaqueu estava ainda numa situação inferior. Como que ele conseguiria ver Jesus? Quero fazer aqui um paralelo, e você vai perceber que na mensagem de hoje, a história de Zaqueu é a nossa, é a minha, é a sua. Talvez eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que já tem procurado ver Jesus já faz tempo, mas parece que Jesus escapa ao seu olhar, por alguma circunstância, algum infortúnio, alguma questão que acaba entrando no percurso, e parece que Jesus escapa. E isso traz, às vezes, uma frustração, uma expectativa que de repente não é contemplada. Só que eu queria te dizer algo mais, fazendo uma aplicação aqui desse texto. Existe uma multidão de pecados que faz separação entre nós e o nosso Deus. Isso é um texto bíblico. Então, existe uma multidão que também se interpõe entre eu e Deus, entre você e Deus, que é a multidão dos nossos pecados. E esses pecados muitas vezes nos afastam da gente ter aquele olhar cristalino, da gente querer ver Jesus. Outro fator tem a ver com a nossa estatura espiritual. O pecado também nos diminui. Se a gente for olhar só em termos estéticos ou físicos, Adão foi criado com quase 5 metros de altura. Um parênteses aqui, talvez é uma novidade para alguns que aqui estão. O Espírito de Profecia menciona que quando Jesus voltar, os remidos que morreram no Senhor,
ao soar da trombeta, né, vão ressuscitar, é a primeira ressurreição. Os vivos justos serão transformados num corpo incorruptível e vão se encontrar juntamente com os mortos recém-ressuscitados, justos, vão se encontrar com o Senhor nos ares. Isso está em 1 Tessalonicenses 4. O detalhe, que talvez seja uma curiosidade para alguns, é com relação ao tamanho. E outro dia eu estava lendo isso no Espírito de Profecia. As pessoas vão ser ressuscitadas, os justos, e os vivos que estiverem quando Jesus voltar justos, eles vão ser transformados no corpo, evidentemente, mas a estatura dos transladados, dos que irão para o céu, será a mesma de quando, quem no caso morreu, ele vai ressuscitar do mesmo tamanho que ele tinha quando morreu, e os vivos serão transformados no corpo, a mente, mas a estatura vai ser a mesma de quando Jesus voltar. À medida que a eternidade for passando, a eternidade é um tempo sem fim, os remidos vão comer do fruto da árvore da vida, e eles vão atingir gradativamente até a estatura de Adão, o primeiro homem que Deus formou. Amém por isso? Especialmente para quem é baixinho como eu, amém, né? Amém, né? Tem boas novas, né? Nós vamos chegar na estatura, nós vamos chegar lá, com 5 metros, né? Interessante isso. Ao mesmo tempo que é interessante, queridos, é um dado bastante triste. Você já imaginou Adão? O Espírito de Profecia menciona este evento, no sentido profético. Quando Adão ressuscitar, primeiro homem que Deus formou do pó da terra, com quase 5 metros, imagina esse homem se deparando conosco, os remidos da hora 1/10. Com esta geração atual, imagina o contraste que isso vai causar na vida, na mente de Adão, e ele vai ter a informação que foi o pecado que degradou a humanidade. E Adão, evidentemente, não vai estar em desespero, porque ele vai estar entre os remidos, mas ele vai se prostrar diante de Jesus, porque Jesus é o segundo Adão, aonde o primeiro fracassou, o segundo triunfou. Amém por isso? E a vitória de Cristo é a nossa. Interessante, voltando, a gente às vezes quer ver Jesus, mas não consegue. Existe uma multidão de pecados que se interpõem e somos de pequena estatura. Muito bem, até aqui, se a história parasse aqui, Zaqueu não teria visto Jesus. Aí entra o verso 4. Olha que interessante, verso 4. Então, correndo, falando de Zaqueu, ele correu adiante, subiu a um sicômoro, que era uma árvore, a fim de vê-lo. E queria ver Jesus, porque por ali, havia de passar. Interessante. Você está disposto ou disposta a dar algum passo na direção de Cristo, mesmo quando aparentemente nós não o estamos visualizando nitidamente? É impressionante a atitude de Zaqueu. Aqui, queridos, Zaqueu, ele está rompendo, não é só com a sua comodidade de sair do seu conforto na direção de Cristo. Zaqueu aqui, ele está rompendo ou enfrentando outros incidentes. Como eu disse no início da mensagem, o incidente social. Zaqueu não era bem visto na rua, ele até evitava. Só que nesse dia ele tem algo que o move a passar por cima, até mesmo de ameaças, de insultos, de oposição, de riscos, porque ele quer ver Jesus. Tem muita gente que às vezes passa pela vida, e às vezes Jesus está por perto, mas a pessoa não quer muitas vezes se expor. Ela fica hesitando, prorrogando, protelando, adiando um encontro com Jesus devido às circunstâncias. Aqui nós temos no verso 4 um testemunho de alguém corrupto, ladrão, traidor, alguém que era evitado na sociedade, mas alguém que tem um objetivo, que é ver Jesus. Zaqueu foi. Não só foi como correu, como também ainda subiu numa árvore. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os nossos irmãos e amigos aqui de Poá.
E você também que nos honra com a sua visita, fiquei sabendo que nós temos vários amigos hoje aqui. Essa é a sua casa, viu? Essa casa de oração é uma casa de oração de todos os povos. Na casa do Senhor não existem intrusos. Todos são bem-vindos e convidados do Senhor Jesus. Amém por isso, né? Mas eu vou fazer a pergunta. Quantos aqui já subiram em árvore? Levanta a sua mão, vamos lá. Bom, praticamente todo mundo já subiu um pouquinho, né? Quantos aqui faz um certo tempo que subiu em árvore? Levanta a mão aí. Muito bem. Bom, deixa eu fazer a pergunta. Tem alguém que subiu recente em alguma árvore, quem sabe de alguns meses para cá? Tem uma irmã ali, aventureira, hein, mano? Subiu em árvore, era uma árvore alta, mais ou menos. Pé de abacate. Ó, na sua chácara. Maravilha, olha que testemunho. Dá quase um provar e ver, hein, pastor? Abacate vira ouro, tá bom. Normalmente, queridos, eu estou fazendo essa pergunta só para tirar uma ilustração seguinte. Normalmente, subir em árvore requer, não vou dizer um preparo físico assim exaustivo, mas o mínimo talvez de uma condição física. Porque subir em árvore não é tão regular, dependendo da altura, você corre o risco ali de escorregar, ali não é também agradável, e é uma circunstância que requer ali alguns cuidados. O Zaqueu aqui não é uma criança, ele é um adulto. Eu gosto de pensar nessa história, até já intitulei esse sermão em outras oportunidades, como o homem que voltou a ser criança. Sabe por quê? Porque o Zaqueu, quando você olha para a história, é uma criança adulta que está agindo aqui. Só que das crianças é o reino dos céus. O Zaqueu, ele já não está medindo as questões sociais, de quem vai entrar no caminho, de quem vai opor, quem vai insultá-lo, quem vai agredi-lo. O Zaqueu tem um sonho de ver Jesus e ele persegue esse sonho. O Zaqueu sobe na árvore e não era confortável, queridos. O Zaqueu agora estava exposto. Imagina, era quase que um mico ali do primeiro século. Ele estava pagando um mico público. Um homem daquele jeito, daquele tamanho, agora subindo numa árvore para tentar ver Jesus. Aí é que está. Olha o verso 5. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, queridos, na sua Bíblia deve ter uma crase aí na palavra aquele. Aqui está definindo, isso aqui subentende que Jesus tinha um itinerário a cumprir nesse dia, e no itinerário do mestre envolvia um encontro com Zaqueu. É impressionante isso, queridos. Quando Jesus chega naquele lugar, é como se Jesus estivesse usando um GPS, e agora diante da multidão ele ouvisse: você chegou ao seu destino. E agora Jesus olha, e é interessante que aqui existe uma inversão, porque é Jesus quem olha para cima. Zaqueu está mais alto que Jesus. O Zaqueu, que anteriormente estava em desvantagem, ele era menor, Jesus estava na multidão. Agora existe uma inversão, o Zaqueu está em destaque, Jesus está embaixo de Zaqueu. Jesus olha para cima. É impressionante, queridos, que aqui Jesus olha para cima e ainda diz, olha o que está escrito aí: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Queridos, se foi surpreendente o Zaqueu subir na árvore, imagina receber como resposta esta situação aqui. Jesus para a multidão, Jesus olha para cima, Jesus manda o Zaqueu descer, e Jesus ainda diz: Zaqueu, eu preciso ir na tua casa, desce depressa, eu estou indo para lá. Me permita uma pausa aqui. Quando a gente quer ver Jesus, como eu disse, a gente tem os nossos contratempos, a gente tem as nossas dificuldades, nós temos nossos infortúnios, pode ser social, emocional, pessoal, mental, traumas, tradições. São tantas coisas que vão se interpondo e parece que a gente não vê Jesus. Aí de repente você sai do lugar, você vai na direção, daqui a pouco Jesus está te olhando nos olhos, Jesus está te chamando pelo nome, porque Jesus conhece o nosso nome, Jesus sabe onde moramos, Jesus conhece como é que está seu orçamento, seus compromissos, Jesus conhece, Jesus sabe quem não está conseguindo dormir mais já faz tempo, Jesus conhece tudo isso.
Só que Jesus, ele tem um convite que é emergencial. Jesus é especialista em salvar. E a salvação ela não é para amanhã. A salvação não é para o ano que vem. A salvação é para hoje. A Bíblia trabalha o tempo chamado hoje. Lá em Hebreus disse, hoje você ouvir a voz, não endureça o coração. A Bíblia trabalha com um tempo chamado hoje. Lembra-se daquele ladrão, um deles, do lado da cruz? Ele também estava com os braços estendidos lá na cruz. Jesus está no centro. Aquele ladrão tinha consciência que ele não desceria da cruz, ele morreria. Era a penalidade romana, era um caminho sem volta. Nenhuma pessoa no primeiro século que fosse encontrado carregando uma cruz, ela voltava com vida. Ali era um recado de Roma, era um caminho sem volta. O único que carregou uma cruz e voltou dela, que saiu da sepultura, se chama Jesus Cristo. Aquele ladrão, ele olha para Jesus e fala assim, lembra-te de mim, quando o Senhor estiver no reino, quando vieres no teu reino. Sabe o que Jesus respondeu? Eu já te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. A salvação é para hoje, a salvação ela é instantânea. Quem tem o Filho, tem a vida. Nós às vezes temos uma tendência de compartimentar, segmentar, como se salvação fosse só quando Jesus voltar. Queridos, quando Jesus voltar, Ele vem para trazer a recompensa. O Salvador tem que ser aceito antes. Ele não vem para trazer oportunidade, Ele vem para trazer o galardão. A salvação ela é hoje. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. O Zaqueu, como eu disse, uma criança em cima da árvore. Para pensar se fosse eu ou você no lugar de Zaqueu. Me permita criar aqui uma especulação. Eu não sei até que ponto seria uma especulação. Você é o Zaqueu, nessa condição que eu descrevi no início. O ladrão, o traidor, o corrupto. Aí você está diante de Jesus. Jesus não é só a pureza. Jesus é a justiça. Zaqueu está diante, não é de um auditor da Receita Federal. Zaqueu está diante daquele que é a integridade por excelência, o Criador dos céus e da terra. Existe aqui um contraste, queridos, absurdo entre a condição moral de Zaqueu e a condição de Jesus. Existe aqui também, nesse mesmo encontro rápido, existe um abismo da condição também social, porque Zaqueu era rico. Jesus, na sua encarnação, naquele contexto que ele estava vivendo ali, Jesus não teve onde nascer, foi perseguido. Seus pais, José e Maria, tiveram que correr devido à ameaça, decreto de morte. Jesus nessa terra nunca teve nada no seu nome. Até a cruz, alguns afirmam que ela estava direcionada para outra pessoa, mas deram um jeito de colocar uma placa nominal. É Jesus sim, é o Nazareno, é o Rei dos Judeus. Aparentemente a única coisa que Jesus teve em seu nome nessa terra foi a cruz. Existe um contraste entre o Zaqueu em cima da árvore e Jesus lhe olhando nos olhos. Existe um contraste moral, existe um contraste social e existe um convite a queima-roupa. Qual que seria talvez a nossa tendência? Me permita. Talvez a gente ali em cima da árvore, vendo ali aqueles acusadores, alguns a gente ia conhecer, que eram pessoas vizinhas, a gente conhecia um pouco da história de cada um ali, se você fosse o Zaqueu, e de repente a gente poderia ter sido tentado a dizer assim, Senhor, por favor, para com isso. Não, hoje não. Senhor, vamos fazer o seguinte, olha o tanto de gente te cercando aí, Senhor. Tem uma fila de prioridades. Eu sei que o Senhor, na sua sabedoria, o Senhor tem aí a prioridade da triagem de atendimento. Pode atender, Senhor, tem outros na frente. Eu nem estava, na verdade, esperando por isso. E de repente a gente seria tentado a dar uma evasiva assim politicamente correta. Como quem diz, Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos marcar para daqui um mês. Aí o Senhor vem na minha casa com calma. Aí o Senhor vem para isso. Aí o Senhor vem e eu vou estar te esperando. E aí o Senhor não atrapalha a sua agenda, seu itinerário. E
fica bom para todo mundo. Pode ser, Senhor, muito obrigado, de coração. Se o Senhor quiser até fazer uma oração, talvez a gente seria tentado a agir dessa forma. E queridos, se Zaqueu tivesse ido por esta porta, de uma evasiva, de um prorrogar, Zaqueu não teria encontrado a salvação que estava sendo disponibilizada para ele. E o Zaqueu, talvez, naquele um mês, se Jesus aceitasse a proposta, o Zaqueu ia chegar em casa, em um mês dá tempo de fazer muita coisa. O Zaqueu, talvez, no século 21, ele não ia, talvez, tentar zerar o histórico do computador. Ele ia mandar logo queimar aquele negócio, quebrar, ia deixar um computador novo, para quando Jesus chegasse, dali um mês, Jesus ia estrear. O primeiro acesso daquela máquina seria do mestre. Ele ia pedir para Jesus criar uma senha de acesso, para que a partir do acesso de Jesus, Zaqueu tivesse acesso ao seu computador. Talvez naquele mês o Zaqueu ia chegar em casa e daria um jeito naquela geladeira, que deveria ter bebida alcoólica, comida ilícita, muita coisa errada lá dentro daquela geladeira, mas teria tempo, é um mês, dá tempo de você dar uma revitalizada, colocar na geladeira frutas, verduras, suco de uva, coisa boa, coisa assim, sabe, de primeira, tudo natural, sem lactose, enfim. E o Zaqueu ia deixar tudo no jeito ali. Quem sabe o Zaqueu ia chegar, deixar um som ambiente. Arautos do Rei, aqui é o seu lugar, aqui é o seu lugar. O Zaqueu teria deixado a revista dos 10 dias de oração sobre a escrivania da mesa de centro. Para quando Jesus chegasse, Jesus olhasse e falasse, poxa vida, que homem, que homem. Quem sabe o Zaqueu ia deixar ali na mesa de centro, ali na entrada, um envelope de dízimos, para Jesus olhar e falar, poxa, mas que homem mudado, que homem reto, que homem diferente. Como eu disse, queridos, nada disso teria acontecido dali um mês, nada disso. O convite era queima-roupa. Então você já vai imaginando, o Zaqueu ia chegar com Jesus em casa, e a casa ia estar do mesmo jeito que ela estava quando Zaqueu a deixou. A geladeira, se fosse aberta, ia estar com o que estava antes de Zaqueu sair. A casa ia estar do jeito que o Zaqueu deixou. Se Jesus tentasse acessar o seu computador do primeiro século, você está entendendo o que eu quero dizer? Jesus ia encontrar na íntegra os últimos acessos de poucos minutos antes. Agora o Zaqueu, ele não hesitou. Quando ele recebeu o convite, desce depressa. Olha a resposta de Zaqueu no verso 6 da Bíblia. Ele desceu a toda pressa. Olha o que diz o verso 6. E ainda o recebeu com o quê? O que está escrito na Bíblia aí? Com alegria. Não foi com hipocrisia. Não foi com ironia. Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: como alguém nessa circunstância consegue receber Jesus com alegria? Isso aqui não é comum. Isso daqui não é natural. Como que um ladrão recebe ali a pessoa que é a mais pura do universo e recebe essa pessoa a queima-roupa e com alegria? Como? Só tem uma resposta para isso. Alegria, lá em Gálatas 5, 22, ela faz parte do fruto do Espírito. Nós não estamos falando de um Zaqueu meramente humano, por conta própria. O Zaqueu está reagindo ao poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está concatenando, está ligando pregação de João Batista, arrependei-vos. O Espírito Santo está conectando aquela mensagem, aquela pregação com Jesus. Hoje me convém na sua casa. O Zaqueu está dentro do radar da graça de Deus e o Zaqueu está reagindo positivamente. É por isso que ele recebe Jesus com alegria. É interessante, queridos, é uma nota triste. No verso 8, uma nota triste. Entre mentes, não, desculpa, o verso 7. Verso 7 que é a nota triste. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem
pecador. Esse verso 7 é aquela descrição que de repente a gente poderia pensar, podia estar fora disso aqui, foge do relato bíblico, mas faz parte. Sabe por quê? E grave o que você vai ouvir agora, quando você decide ir até Jesus e receber a Jesus, isso vai criar oposição. Porque você não está do lado da maioria, você está contra a correnteza. Jesus falou que há um caminho estreito, poucos querem passar por ele, mas no final vai dar na salvação. Tem gente que vive só por popularidade, e a gente vive hoje nessa mídia, nessa questão da rede social, que parece que o like, a curtida, enfim, vale mais do que a aprovação do céu. As pessoas se gabam de terem milhares de seguidores ou milhões, quando na verdade nem elas sabem a quem estão seguindo. Aí você lembra daquele hino, eu estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Atrás o mundo, Jesus na frente, porque Ele é o guia onipotente. Depois da luta, vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Aqueles mesmos que estavam como obstáculos para Zaqueu ver a Jesus, quando ele saiu da sua casa para ir até a árvore, são os mesmos que continuam murmurando. E agora aumentam a difamação para o próprio Jesus, porque Jesus também escolhera se hospedar com pecadores. É impressionante, mas você não deve dar ouvido a essa voz, você não deve dar ouvido à oposição. Siga em frente, ouça Jesus, receba Jesus. Agora sim, verso 8, entre mentes. Essa é uma palavra bem diferente, né? Talvez na sua tradução tenha outra expressão. Isso aqui é uma mistura de repente, com subitamente. Eu quero que você entenda a força desse verso, porque o verso 8, ele começa quase que uma interrupção. É como se Zaqueu interrompesse o que estivesse acontecendo e de repente Zaqueu se levantou. Verso 8 está escrito. Ele se levantou. E queridos, se Zaqueu se levantou, possivelmente aqui, Zaqueu estivesse prostrado diante de Jesus dentro da sua casa. O Zaqueu se levanta, e a Bíblia diz que ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Querido, Zaqueu não ficou fazendo tour com Jesus, que não tinha onde colocar a cabeça, reclinar a cabeça, na sua mansão, de repente levar Jesus num ambiente que ele pudesse ver de forma panorâmica a cidade de Jericó, que Jesus só estava andando no chão. O Zaqueu não gastou tempo em impressionar Jesus, porque não tem como você impressionar aquele que nos conhece do avesso. Ao que tudo indica, quando Zaqueu chega com Jesus na sua casa, a porta é fechada, existe murmuração do lado de fora, o Zaqueu se prostra. O Zaqueu sabe que está diante do Salvador, a sua oportunidade da vida. O Zaqueu não começa a explicar pecados. Lembra daquela música dos Arautos do Rei? Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Pare com isso de ficar explicando pecados. Parece que é uma tendência dessa geração moderna ou pós-moderna. Tudo tem explicação, tudo é relativo, tudo tem um porquê. Todo mundo estava fazendo, foi só por 5 minutos. Deus entende. Quando eu explico o pecado, eu não confesso o pecado. Não tem como as duas coisas habitarem na mesma equação. Quando você explica, você não confessa. A Bíblia diz que o que confessa a transgressão e deixa alcançará misericórdia. Mas o que encobre a transgressão jamais prosperará. Queridos, o Zaqueu está olhando para Jesus já como um novo homem, porque Jesus é um espelho misterioso, porque quando você olha para Jesus, nós nos vemos do avesso, mas ao mesmo tempo, quando você contempla Jesus, os raios da graça divina começam a tomar o nosso horizonte, e daqui a pouco existe esperança,
Existe expectativa de uma nova vida quando eu estou contemplando a Jesus, porque a Bíblia diz, pela contemplação eu sou transformado. E o Zaqueu já se levanta como um novo homem, ele olha, Senhor, eu tenho sido realmente um transgressor, tinha sido um ladrão, mas eu quero dizer diante do Senhor que eu vou ser um novo homem, eu vou restituir. Queridos, é impressionante essa confissão. Olha o verso 9. Então Jesus lhe disse, hoje, olha o hoje de volta, hoje, houve salvação. Salvação não é para amanhã, salvação não é para quando Jesus voltar, salvação é para hoje. Quando você tem o Filho, você tem a vida. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos, se uma história como essa não te faz refletir, alguma coisa não está muito certa. E eu quero concluir a mensagem dessa manhã sobre essa história que já refletimos, mas só trazendo alguns destaques finais dessa história. Desce depressa, vamos para sua casa. Vai acabar aqui o momento da árvore, vamos para sua casa. É do jeito que tiver lá. Não se preocupe em impressionar o mestre. Não se preocupe em dar aquele tapa na casa para receber Jesus, não. Receba Jesus com alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Reconheça a pecaminosidade, que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Outro detalhe final, quero já convidar as meninas do grupo para vir aqui à frente. Elas vão cantar a música Acredite. Essa música também fala de transformação. Isso, pode vir à frente por bondade. Jesus olhou para o Zaqueu, queridos, e eu confesso para vocês que provavelmente fazia muito tempo que Zaqueu não ouvia o seu nome pronunciado por um terceiro. Porque Zaqueu não era mais Zaqueu. Zaqueu era o ladrão. Zaqueu era o corrupto. Zaqueu era o traidor. Zaqueu não ouvia mais seu nome. Possivelmente já fazia tempo. Mas quando Jesus chega na frente de Zaqueu, Jesus não chama Zaqueu por traidor, por mentiroso, por corrupto. Jesus chama Zaqueu de Zaqueu, sabe por quê? O nome traz dignidade. Estou me lembrando aqui de uma música do pastor Fernando Iglesias, que ele dizia o seguinte: quando Cristo diz o seu nome, tudo em volta se ilumina, porque não há ninguém no mundo com amor tão grande assim. A dor se transforma em alegria e as trevas viram dia, quando Cristo diz o seu nome. Satanás conhece o nosso nome, mas o diabo não nos chama pelo nome. O diabo nos chama pelos pecados, pelas tentações, pelas nossas inclinações. O diabo nos chama por aí. Jesus conhece os nossos pecados, mas Jesus nos chama pelo nome. Amém por isso? Repetir. Satanás conhece o nosso nome, mas ele nos chama pelos nossos pecados. Jesus conhece os nossos pecados, mas ele nos chama pelo nome. E quando Cristo diz o seu nome, tudo em volta se ilumina. As moças vão cantar um hino que diz sobre acredite. Acredite. Acredite que esse Deus é capaz de mudar, de fazer novas criaturas. Acredite num Deus que é capaz de mudar histórias. Acredite, acredite. Eu vou fazer um apelo para nós que estamos aqui. Se você nessa manhã de sábado quer dizer assim: Senhor, eu acredito. Senhor, eu cheguei aqui meio assim, sabe, desanimado, desconsolado, aflito, abatido, sobrecarregado, tanta coisa, parece que o ano mal começou, para mim já está terminando, eu já estou sem força. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas em nome de Jesus, eu te faço um convite hoje: acredite. Jesus é especialista em mudar histórias. Jesus é especialista em fazer novas todas as coisas.
E se nessa manhã, aproveite a experiência da árvore e diga assim: Senhor, eu acredito. E mais, eu vou levar o Senhor para minha casa comigo, Senhor. Eu vou levar o Senhor, porque lá na minha casa faltava o Senhor, agora não vai faltar mais. Na minha casa eu vou me lembrar ao entrar na porta que eu preciso me ajoelhar ali dentro, tem que ter Deus ali dentro, tem que ter um Senhor ali dentro. Eu não sou dono da minha casa, eu sou convidado dentro da minha casa, eu sou convidado do Senhor Jesus. Se você aceitar o convite dele hoje, quando ele voltar, ele vai abrir as portas da sua casa. E ele vai dizer: meu filho, agora pode entrar. Agora é na minha casa, é na nossa casa, para todo sempre. Então, durante a música, se você tem um desejo de se levantar, onde você está, é uma atitude de falar: Senhor, eu acredito, eu também quero me colocar em pé como o Zaqueu se colocou, para receber do Senhor uma nova vida. Fique em pé durante a música, nós vamos orar no final. Som. Acredite no amor de Deus e no que Ele prometeu. Acredite em sua dor e no que ela nos proveu. Acredite em sua palavra e diga a todos ao redor: acredite. Acredite no bem que faz resistir à tentação. Acredite, se o amigo cai, é divino dar a mão. Acredite que uma nova vida você vai receber, se apenas na palavra dele você confiar e crer. Acredite. Acredite no poder transformador daquele sangue, no amor em seu caráter revelado. Acredite que é só Deus quem cura o homem do pecado, dando a ele nova vida, dando a ele que sempre está sozinho. Confie no Senhor que sempre te acolheu. Acredite, acredite em Deus. Acredite no poder transformador daquele sangue, amor em seu caráter revelado. Acredite que é só Deus quem cura o homem do pecado, dando a ele nova vida, dando a ele nova vida. Deus seja louvado. Que Zaqueu ouviu, queridos, há quase 2000 anos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Está sendo reproduzido hoje aqui. Hoje houve salvação nessa casa. E Jesus quer falar isso para você também lá na sua casa. Houve salvação nessa casa, porque essa casa também é dele. Mas Jesus quer falar isso para você lá na sua casa hoje ainda, hein? Hoje é o dia. Hoje é o dia da graça.
Pastor Paulo, vejo aqui uma igreja renovada, pastor. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. O pastor está recebendo uma nova igreja. Deus seja louvado por isso. Vamos orar a Deus? Querido Pai, nosso coração, Deus, se enche de alegria, de gratidão nesta manhã. Nós não somos dignos de estar na Tua presença. Mas o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, foi quem franqueou essa oportunidade. Porque o Verbo se fez carne e um dia habitou entre nós. O Senhor veio ser a luz dos homens. O Senhor veio cumprir, pagar o nosso resgate com sangue precioso. Obrigado porque este sangue que é exclusivo, Jesus é doador universal, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado porque nós podemos acreditar. É possível acreditar para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, obrigado porque o Senhor transformou a história de Zaqueu, de um corrupto, de um ladrão, de um traidor. O Senhor trouxe ele para a fila dos seguidores, daqueles que têm as mãos e a consciência limpa, porque lavou no sangue do Cordeiro. Obrigado porque hoje também está tendo salvação nesta casa. Obrigado porque o Senhor também estende essa salvação para a nossa casa também, aonde estamos ali morando, para a nossa família. Nós queremos, ó Deus, franquear as portas da nossa casa para que o Senhor não seja só um convidado, pelo contrário, que o Senhor seja o Senhor do nosso lar. Que nós sejamos os convidados do Senhor Jesus. O Senhor é Deus. Ó Deus, como diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Obrigado porque nesta manhã o Senhor renova sobre essa querida igreja de Poá o perdão, o poder e a paz. Que todos ao saírem daqui e te levarem, nós queremos levar Jesus conosco, possamos já agir como novas criaturas, salvos e salvas em Cristo Jesus. Abençoe essa igreja, esse ano, que já estamos no segundo mês, o ano não para, mas que estejamos sendo guiados unicamente pelo Santo Espírito do Senhor, pela Tua Santa Palavra, que em breve possamos ouvir: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Que o pastor Paulo continue sendo esse líder segundo o seu coração, guiando, a Deus, este precioso rebanho confiado ao senhorio de Cristo Jesus, que é o nosso supremo pastor. Nos dê a Tua bênção, a Tua paz e a Tua direção. Oramos em nome de Jesus. Amém.